Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, é uma obra fascinante e provocadora que explora os desafios internos que nos impedem de alcançar nossos objetivos e nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Escrito em 1938, mas publicado décadas depois, o livro apresenta um diálogo fictício entre o autor e o diabo, que, na narrativa, simboliza nossos medos, dúvidas e hábitos autodestrutivos. No diálogo, Hill faz perguntas incisivas ao diabo, expondo como ele exerce controle sobre a humanidade. O diabo revela que seu maior poder está na capacidade de levar as pessoas ao vaguear, uma condição em que se perde o foco, a determinação e o controle sobre as próprias escolhas. A obra destaca como a falta de clareza, a indecisão e a procrastinação são armas poderosas que nos afastam do sucesso e nos mantêm presos à mediocridade. Ao longo do livro, Hill desvenda os segredos para superar essa influência negativa, enfatizando a importância de desenvolver uma mentalidade disciplinada e resiliente. Ele aborda temas como o poder do propósito definido, a educação autodirigida, a autodisciplina e a importância de cultivar pensamentos positivos e produtivos. O autor desafia os leitores a assumir total responsabilidade por suas vidas e a tomar decisões com coragem e determinação. Outro aspecto marcante da obra é como Hill critica as instituições tradicionais, incluindo o sistema educacional e religioso, que muitas vezes perpetuam o medo e limitam a liberdade de pensamento. Ele nos encoraja a questionar as crenças impostas e a buscar nosso próprio caminho, guiados por um propósito maior. A abordagem direta e ousada de Hill faz com que o leitor reflita profundamente sobre suas próprias limitações internas e os hábitos que estão sabotando seu progresso. Ele reforça que o verdadeiro inimigo está dentro de nós, nos pensamentos negativos que cultivamos e na falta de confiança em nosso potencial. O livro também explora como o medo, seja do fracasso, da crítica ou do desconhecido, é uma das ferramentas mais poderosas usadas pelo diabo para nos manter aprisionados. Hill descreve o medo como a raiz da indecisão e do conformismo, dois fatores que paralisam a maioria das pessoas. Por outro lado, ele nos ensina que, ao substituir o medo por coragem e ação consistente, somos capazes de quebrar esse ciclo e criar uma vida alinhada com nossos sonhos. Além disso, Hill destaca a importância de aproveitar o fracasso como uma oportunidade de aprendizado. Ele argumenta que cada obstáculo superado nos fortalece e nos aproxima do sucesso. Essa visão transforma a maneira como encaramos os desafios, incentivando-nos a vê-los como degraus necessários para o crescimento. Um ponto que merece destaque é a abordagem de Hill sobre o papel do pensamento autodirigido. Ele nos encoraja a tomar controle absoluto de nossas mentes, protegendo-as contra influências negativas e cultivando hábitos de pensamento que nos impulsionem para frente. Esse foco no controle mental é uma das mensagens centrais da obra e uma habilidade fundamental para quem busca prosperar em qualquer área da vida. Hill aprofunda a discussão sobre como as pessoas podem libertar-se das correntes invisíveis que o diabo utiliza para controlá-las. Ele argumenta que a chave para essa libertação está em cultivar a autodisciplina e o pensamento independente. Ao criar hábitos positivos e consistentes, é possível não apenas superar o controle do medo, mas também transformar a vida por meio de escolhas conscientes e alinhadas com um propósito maior. Para Hill, um dos maiores segredos para vencer essa batalha interna é a clareza de objetivos, pois uma pessoa com um propósito definido é praticamente invulnerável às armadilhas da dúvida e da distração. Um dos trechos mais poderosos do livro é quando Hill explica que o vaguear, estado de indecisão e ausência de direção, é a principal arma do diabo. Ele detalha como esse comportamento leva as pessoas a adiar seus sonhos, a viver uma vida sem entusiasmo e a desistir frente às dificuldades. Por outro lado, ele enfatiza que o oposto do vaguear é viver com intenção. Isso significa planejar, agir e pensar de forma alinhada com seus valores e metas, criando um ciclo de energia positiva e realização. Outro ponto marcante é como Hill relaciona a importância da educação autodirigida com a capacidade de resistir ao controle externo. Ele critica o modelo educacional tradicional por não ensinar as pessoas a pensarem por si mesmas, enfatizando que a verdadeira sabedoria vem da experiência, da leitura e do aprendizado constante. Essa perspectiva reforça a ideia de que somos responsáveis por nosso próprio desenvolvimento e que nunca é tarde para começar a moldar nossa mentalidade para o sucesso.
Hill também aborda como o ambiente em que vivemos e as pessoas com quem nos associamos têm um impacto significativo em nossa mentalidade. Ele alerta sobre os perigos de se cercar de negatividade, seja de pessoas ou de influências externas, e destaca a importância de criar um círculo social de indivíduos que inspirem, desafiem e apoiem o crescimento pessoal. Esse insight é especialmente relevante em um mundo onde somos constantemente bombardeados por informações e opiniões que podem nos desviar de nosso caminho. À medida que o livro avança, Hill explora a ideia de que a fé, não no sentido estritamente religioso, mas como confiança inabalável em si mesmo e em suas capacidades, é uma das maiores forças para derrotar o diabo. Ele explica que, ao acreditar profundamente em nossos objetivos e na nossa capacidade de alcançá-los, criamos uma barreira contra o medo e as dúvidas que nos enfraquecem. Essa mensagem ressoa como um chamado para que os leitores cultivem uma mentalidade otimista e resiliente, mesmo diante das adversidades. Napoleon Hill continua a explorar profundamente como o medo é um dos maiores inimigos do progresso humano. Ele apresenta o medo não apenas como uma emoção passageira, mas como uma força paralisante que atua silenciosamente na vida das pessoas, impedindo-as de alcançar seu verdadeiro potencial. Hill categoriza os principais medos, como o medo da crítica, da pobreza, da saúde precária, da perda de amor e até da morte, e explica como cada um deles pode sabotar os planos mais bem elaborados se não forem enfrentados diretamente. O autor enfatiza que esses medos não surgem do nada. Eles são alimentados pelo ambiente em que vivemos, pelas experiências negativas e, muitas vezes, por narrativas que nos foram ensinadas desde cedo. Hill desafia os leitores a identificarem essas raízes emocionais e a tomarem medidas conscientes para desprogramá-las. Um exemplo poderoso disso é sua recomendação de praticar a autodisciplina como forma de domar a mente. Ele explica que a autodisciplina não é apenas um traço de personalidade desejável, mas uma arma essencial para reprogramar o subconsciente e evitar cair nas armadilhas do vaguear. Outro aspecto fascinante do livro é como Hill aborda a importância do propósito definido. Ele afirma que, sem um propósito claro, as pessoas se tornam vulneráveis ao controle externo, seja por parte de outras pessoas, sistemas ou circunstâncias. Ter um propósito não apenas dá direção à vida, mas também cria um escudo mental contra distrações e influências negativas. Hill nos mostra que, quando estamos alinhados com nossos objetivos, nossas decisões se tornam mais firmes, e nossa energia mental se concentra no que realmente importa. Além disso, o livro também destaca a relevância de cultivar a resiliência emocional. Hill narra como muitos se deixam abater pelas dificuldades, enquanto outros usam os desafios como trampolins para o crescimento. Ele ilustra que o fracasso não é o fim da linha, mas sim uma oportunidade para ajustar estratégias e fortalecer a determinação. Essa visão encorajadora transforma a forma como vemos os reveses, ajudando a enxergá-los como parte natural do processo de desenvolvimento. Um dos pontos mais intrigantes é a relação que Hill faz entre o controle mental e a criatividade. Ele acredita que, ao aprender a controlar os pensamentos e direcioná-los de forma produtiva, abrimos espaço para ideias inovadoras e soluções originais. Para Hill, a mente controlada é uma mente criativa, capaz de enxergar possibilidades onde antes só havia limitações. Ele explica que esse poder criativo não é reservado a poucos, mas está acessível a todos que se dispuserem a desenvolver a disciplina necessária para governar seus pensamentos. Hill também ressalta o papel das decisões rápidas e firmes na construção de uma vida bem-sucedida. Ele explica que as pessoas que têm clareza sobre o que querem e agem com determinação são menos propensas a serem influenciadas pelo diabo. Essas decisões não são tomadas no calor do momento, mas com base em reflexões profundas e no alinhamento com um propósito maior. Esse ponto reforça a ideia central de que viver com intenção é a chave para uma existência plena e significativa. Outro conceito que Hill aborda com maestria é o de espaço mental. Ele explica que o diabo próspera quando a mente está desocupada, sem planos ou metas a perseguir. Isso reforça a importância de manter a mente sempre engajada em atividades produtivas, sejam elas relacionadas ao trabalho, à educação ou ao lazer criativo. Ele argumenta que, ao preencher nossa mente com pensamentos positivos e ações intencionais, criamos uma barreira contra as influências negativas que tentam nos desviar de nossos caminhos. Hill também explora o impacto das influências externas, como o poder da mídia e das opiniões alheias.
Ele alerta para os perigos de consumir passivamente informações que não contribuem para o crescimento pessoal e enfatiza a importância de escolher conscientemente o que permitimos entrar em nossas mentes. Essa perspectiva é especialmente relevante em um mundo hiperconectado, onde somos constantemente bombardeados por informações. Por fim, o autor enfatiza que a jornada para se tornar mais esperto que o diabo é contínua. É um processo de aprendizado, autodescoberta e prática diária. Hill deixa claro que não há atalhos, mas que as recompensas, em termos de liberdade mental, realização pessoal e paz interior, são imensuráveis. Ele convida os leitores a abraçarem esse desafio como uma missão de vida, transformando suas mentes em poderosas ferramentas para alcançar seus maiores sonhos. Mais esperto que o diabo não é apenas uma obra literária, mas uma jornada transformadora. Hill nos apresenta, de maneira crua e direta, os inimigos invisíveis que nos cercam diariamente e que, muitas vezes, permitimos dominar nossas decisões e comportamentos. O livro desafia o leitor a olhar para dentro de si, identificar seus medos, hábitos autodestrutivos e crenças limitantes, e assumir o controle total sobre sua mente e sua vida. Recomendar este livro é como oferecer um guia para a libertação pessoal. Ele ensina que o sucesso não é fruto do acaso ou de privilégios externos, mas do domínio da própria mente e do desenvolvimento de hábitos e pensamentos que nos conduzam na direção de nossos sonhos. A leitura provoca uma reflexão profunda sobre a forma como vivemos e nos relacionamos com nossos medos, ao mesmo tempo que inspira ação e transformação. Além disso, o estilo único de Hill, um diálogo ousado com o diabo, torna o livro envolvente, muitas vezes, desconfortável de propósito. É uma obra que desafia as normas, quebra paradigmas e força o leitor a sair de sua zona de conforto. Mais esperto que o diabo é uma leitura indispensável para quem deseja tomar as rédeas de sua vida e construir um futuro repleto de significado, propósito e liberdade verdadeira. É mais do que um livro, é um chamado à ação para conquistar o controle de sua mente e, com isso, de seu destino.